Fala pessoal, aqui é o Carlos Martins. Vamos fazer hoje um vídeo falando um pouquinho da autoanálise. Vocês me ouvem falando muito de robô, mas agora na Black Friday a gente tem a plataforma também instalada, a plataforma desktop do Trader Gráfico, que você baixa e instala no seu computador com Windows. E a gente está com uma promoção agora na Black Friday, que se você assinar o Price on Rails anual, que está com desconto de 2.390, está por 1.749, tá? Você ganha um brinde, que é um ano também da assinatura TG Turbo da plataforma. Então, além de você ter o Price on Rails para fazer as suas operações baseadas com o indicador de inteligência artificial que está te mostrando os próximos 5 minutos em tempo real, você ainda tem acesso à plataforma TG Turbo para você, se você quiser, usar a autoanálise, que nada mais é do que um outro sistema de inteligência artificial que a gente tem na plataforma, que a gente já liberou faz bastante tempo, e que ele analisa qualquer pedaço de gráfico que você esteja vendo. O que você está vendo é o que ele vai estar analisando. Então, se você estiver vendo 100 barras aí de zoom, ele vai analisar aquelas 100 barras e vai desenhar figuras técnicas. Fibonacci, linhas de tendência com Fibonacci Fan, triângulos e ombro, cabeça, ombro, o famoso oco. Tá? Então, se você estiver vendo 100 barras, ele vai analisar 100 barras. Se estiver vendo 1000 barras, ele vai analisar 1000 barras. Então, para mostrar como isso funciona, eu estou aqui hoje com o gráfico de 1 minuto do mini índice e a gente está com o Fibonacci desenhado aqui, que eu vou apagar. Tá? E a autoanálise, ela funciona aqui por esse botãozinho da ideiazinha. Ele vai abrir aqui essa tela. E nessa tela a gente tem Fibonacci, triângulo e ombro, cabeça, ombro para a gente instalar. Eu vou desligar tudo, vou deixar só o Fibonacci básico, tá? Com o automático aqui no período. Eu posso usar o período pequenininho, mais curto, né? Ele vai encontrar figuras menores. Ou eu posso usar o período maior, que vai do nível 0 até o nível 4. O nível 4 vai encontrar figuras maiores. Esse período tem essa numeração genérica, porque você pode estar vendo o gráfico de 1 minuto, de um dia ou de uma semana, e aí no gráfico de um dia, a figura pequena vai ter vários dias, no gráfico intraday de 1 minuto, a figura grande vai ter poucos minutos, né, comparado com o gráfico diário, então a gente coloca essa distinção. Mas se você deixar no automático, ele vai pegar o melhor Fibonacci que mais se encaixa no gráfico, o melhor se encaixa no gráfico, vai traçar para você. Dei um OK, ele traçou um Fibonacci aqui para mim, tá? Se eu andar aqui para frente ou para trás nesse gráfico, ele vai retraçar a figura que eu desenhei. Ele vai usar o zoom que eu estou vendo para identificar a melhor figura disponível e vai traçar aqui para mim. Então, cada vez que eu mexo no zoom, ele vai traçar uma figura diferente se tiver uma figura melhor para traçar. E se eu for voltando aqui, adicionando dado, vai chegar uma hora que ele vai começar a pegar uma figura mais longa, porque tem muito dado na tela. Tá vendo? Vou pegar uma figura grandona. Tá? Se eu quiser usar uma das figuras que ele mostrou para mim e não deixar ele trocar mais, eu só desligo aqui a autoanálise, ela vai ficar agora com esse fundinho meio laranjinha, e agora ele não muda mais. Então agora eu posso mexer no zoom de novo quanto que eu quiser, que não vai mudar mais aqui, o Fibonacci vai ficar fixo. Tá? Então ele traçou o Fibonacci para mim, que está bem encaixado, bonitinho. Se eu quiser traçar o Fibonacci Fan, por exemplo, eu posso vir aqui no menu direito, Fibonacci, e colocar aqui para traçar o Fibonacci Fan em cima desse Fibonacci aqui. Eu posso usar para traçar o Fibonacci Fan de 6 pontos, que ele traça mais para frente lá, que a gente consegue ver mais linhas. Olha que legal aqui como ele encaixa direitinho nas projeções. Ou se eu preferir, eu posso, por exemplo, ligar de novo a autoanálise, né? Eu tiro o Fibonacci daqui, para eu deixar o Fibonacci que eu já tinha escolhido antes, e aí eu ligo, por exemplo, o triângulo. Tá? Então agora eu não estou deixando a autoanálise mexer com o Fibonacci, então esse Fibonacci que eu tracei aqui na tela vai ficar. Se eu quiser modificar ele na mão, eu posso modificar. Mas aí eu vou pedir para ela traçar um triângulo para mim, eu vou deixar para ela ver todos os períodos. Na hora que eu clicar no OK aqui, vocês vão perceber que um monte de figuras triângulo foram traçadas nesse gráfico. O meu Fibonacci está aqui intacto, tá? E novas figuras triângulo foram traçadas. Se eu quiser que ele trace também o Fibonacci, eu posso ligar o Fibonacci aqui, com o Fibonacci Fan, que são essas linhas aqui que a gente está vendo, e com a projeção espelho, né, que é para ele romper para cima ou para baixo, abrir aí um espelhamento até 200%, e na hora que eu clicar no OK, você vai ver que ele vai traçar umas linhas que ficaram para trás de outros Fibonacci, e ele vai redimensionar o meu Fibonacci para o zoom que eu estou vendo agora. Tá? Se eu voltar a mostrar aquele zoom com mais barras, ele vai de novo pegar aquele Fibonacci maior para mim. Aqui ele pegou o Fibonacci e está traçando aqui com o Fibonacci Fan. Tá? Ele nem está mostrando mais aquele outro Fibonacci que eu estava vendo. Ele está traçando com o Fibonacci Fan. Agora ele viu. Ó. Tá? Ele viu aqui junto com o Fan. E você pode ver que tem um monte de triângulo aqui no meio do caminho sendo mostrado. Tá? Então ele está adaptando, né, os meus Fibonacci no meu zoom. A mesma coisa com os meus triângulos. Deixa eu puxar aqui o zoom para frente. Ou se eu ficar vendo só o dia de hoje, a gente vai ver esse negócio aqui. Se eu vier aqui em apagar tudo, eu vou dar uma resetada nesse gráfico, vai desligar tudo. E se eu começar de novo aqui para ver a autoanálise, eu posso ver só os triângulos, tá? Para a gente ter uma ideia de como é que essa figura funciona aqui. Então a gente tem vários triângulos traçados aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui de trás. Vou pegar o mouse aqui para a gente
definir exatamente esse pedacinho aqui para a gente olhar o triângulo. Então, percebe que ele achou dois triângulos aqui, ó. Entre parênteses, a gente tem na projeção o número de períodos que ele está usando. Então, o período 1 é o período mais curto, o período 2, 3, como a gente viu antes, são períodos mais longos, né? Então, vai até o período 4. Como eu sei, no Fibonacci ele não mostra para mim qual que é o período que ele está olhando. Mas como no triângulo ele mostra, se eu quiser ver só o período 1, eu posso vir aqui e forçar o triângulo para ter o prazo 1. E na hora que eu clicar no OK, ele vai tirar os outros prazos e vai deixar só o prazo 1 do triângulo aqui para mim. Né? O que é o triângulo, que é a figura triângulo? Né? Você tem duas linhas de tendência, uma de alta e uma de baixa. Tá? Então a linha de tendência de baixa, se for rompida para cima, dá uma compra, então ela fica com a linha verde aqui, porque se ela for rompida ela vai dar uma compra. E a linha de tendência de alta, se ela for rompida para baixo, ela vai dar uma venda. Então ela fica em vermelho porque ela rompida para baixo vai dar uma venda. E aí você pode ver que ele deu uma rompida para cima aqui, depois voltou para dentro do triângulo, e depois ele rompeu para baixo. Nessa de rompida para baixo ele não voltou mais para dentro do triângulo, ele continuou indo e bateu na projeção lá, e ela tem uma projeção aqui de preço e de tempo também. E você tem algumas outras opções também. Você pode ver o triângulo denso, que nada mais é do que esse mesmo triângulo, só que com a extensão da linha de tendência num ponto e do vértice até a validade de tempo no outro. Aqui no meio você tem uma área que é a área mais provável de resistência e suporte. Tanto que quando o gráfico está andando aqui, você percebe que o preço tenta voltar para dentro. Aonde que ele segura? Ele segura bem no limite da área densa. Né? Que se você não quiser ver como área densa, a gente chama também de borboleta, o triângulo, que é a mesma coisa, só que ele não tem esse achuriado dentro, fica só com as linhas de suporte e resistência traçada. Tem gente que prefere ver assim, tem gente que prefere ver com uma distinção, né, entre as próprias áreas lá. Tá? Da mesma forma que eu estou vendo o triângulo nível 1 aqui, se eu aumentar ele para o nível 2, por exemplo, ele vai encontrar um outro triângulo que está encaixado aqui com um topo e fundo mais longe um do outro. Se eu quiser ver um nível 3, ele encontrou o mesmo triângulo que o nível 2, e se eu procurar um triângulo nível 4, que seria o mais forte, então ele não vai mostrar nada porque não tem nenhum triângulo nível 4. E se eu voltar aqui e mostrar todos juntos, ele vai traçar todos os triângulos ao mesmo tempo para mim na tela. Então se eu vier aqui e puxar, né, o zoom aqui para frente para eu ver aqui o tempo real de novo, a gente já está vendo as figuras triângulo mais recentes que foram traçadas aqui. Às vezes você tem um triângulo, dá uma projeção e depois monta outro triângulo dentro. Né? As figuras aqui da linha de tendência, elas continuam sendo figuras técnicas, a linha de tendência continua sendo linha de tendência, independente de você ter ou não ter um triângulo associado a ela. O triângulo são duas linhas de tendência diferentes, né? Uma de alta e uma de baixa, que estão convergindo para o mesmo ponto, aqui o vértice. Então se você não tem duas linhas de tendência, você não tem um triângulo, mas se você tem uma só, você já tem uma figurinha técnica aqui, que é a linha de tendência, você percebe que ela vai ser respeitada pelo gráfico. Né? Inclusive a projeção dela para frente, né, a área densa que a gente mostrou aqui, ela vai ser respeitada, as projeções para baixo elas são respeitadas. Então você tem uma grande delimitação aqui de todo o que pode acontecer nesse gráfico se você só tem os triângulos ligados. E se você resolver ligar a figura de ombro, cabeça, ombro, todos podem ser ligados juntos, né? Eu estou ligando um de cada vez para a gente ver melhor como é que funciona. Então você vai ter aqui a figura ombro, cabeça, ombro, você vai ter a figura delimitada, traçada. Aqui a gente está vendo aqui uma figura de nível 4. Então eu posso vir agora aqui e mudar o prazo dela para 4 para ver só essa figura. A figura de nível 4 está indo para baixo, aquela figura que a gente estava indo para cima provavelmente era um nível menor. Não é o 3, deixa eu ver aqui rapidinho. Era o nível 2, tá? Era o nível 2. Aqui vocês vão ver que tem um ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Ele desenha OCO, tá? Invertido, com uma linha de pescoço passando aqui em cima e uma projeção lá em cima se passasse a linha de pescoço. Esse ombro, cabeça, ombro nunca começou, o preço nunca passou a linha de pescoço, então essa projeção aqui nunca começou a funcionar. E já esse outro aqui, dá até para a gente dar um zoom aqui, ó, aproveitar que está em tempo real, está mais perto, dá para a gente vir só dando o maisinho aqui para dar um zoom. Então o que a gente tem traçado aqui, ó? A gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido, lembra que isso aqui está em tempo real, tá? Estou pegando o gráfico de agora para mostrar. Isso aqui está sendo traçado, né, com a linha de pescoço, e aqui você percebe que o gráfico fura a linha de pescoço. Na hora que ele fura a linha de pescoço, a gente tem uma projeção aberta até essa linha azul. E aí o que o gráfico faz? Ele vai andando, né, chega lá perto até que a máxima dele toca exatamente na linha azul. Tá? E essa linha azul aqui nada mais é do que essa distância, né, da linha de pescoço, que são esses dois topos aqui unidos, tá? A linha de pescoço. A distância da linha de pescoço até o vértice aqui da cabeça, né, até o limite da cabeça, é a mesma distância que a gente tem lá em cima, tá? Os mesmos 0,18%. Então essa linha azul é paralela à linha de pescoço, né? A linha de pescoço, essa linha azul vai começar a ser projetada quando tiver um rompimento, então essa linha aqui mostra quando que a figura começou a existir. A figura começou a existir daqui para frente, né? Que tinham os 3 fundos aí do ombro, dos 2 ombros da cabeça. Então a gente já vê esse rompimento. Se a gente voltar aqui, ó, eu estou voltando no gráfico para a gente ver como é que essas figuras elas são traçadas, tá? Ó, estou voltando minuto por minuto no gráfico. Até que ponto? A figura sumiu. Tá? Então, como que essa figura seria mostrada para você em tempo real na autoanálise? Ó? Aqui nesse momento, antes da linha de pescoço ser rompida, ó, o gráfico vai lá e identifica a linha de pescoço. Tá? Ele identifica o ombro, cabeça, ombro invertido. Aí conforme você vai andando, ó, tá traçado já o ombro, cabeça, ombro, tá vendo?
A figura está traçada lá. Então a gente vai andando aqui, percebe que a figura já está traçada, a projeção aqui em cima, tá? Então, conforme você vai andando aqui, ó, você vai chegando cada vez mais perto da projeção, até que pimba, batendo na projeção. Tá, então se você fosse operar essa figura, se estivesse operando, né, você ia puxar daqui para lá assim, ó, teve aí... Quantos pontos a gente tem aqui? 240 pontos, né? 240 pontos. Mas o rompimento você espera ele confirmar, tal, né? Uma barrinha. Vamos supor que você pega do fechamento aqui até chegar lá na projeção. A gente tem 200 pontos, tá? Então aqui foram 3 de 200 pontos que ele pegou, marcou. A partir do momento que ele bateu na projeção, era para você sair da operação, né? E aí você continua olhando. E isso aqui você consegue ver, então, junto com o Price on Rails, que vai te ajudar muito a definir pontos de entrada, pontos para aumentar a mão, entendeu? Pontos para fazer preço médio. Essas figuras elas vão te dar muitos limites, né, do que você pode fazer. E aí, para quem já está acostumado, você pode colocar tudo no ligado aqui no máximo, que aí ele vai te mostrar quais são as figuras que estão ativas agora. Você viu que tinha um Fibonacci espelhado para cima e o preço passou para baixo aqui da linha do 100%, ele já desmontou o espelho, passou para cima e ele montou o espelho de novo aqui, tá vendo? E ele vai ficar fazendo isso, tá? E essas linhas aqui que você está vendo, elas vão ficar te mostrando então onde é que estão os melhores suportes e resistências. É óbvio que você tem uma plataforma inteira aqui, então dá para você adicionar indicador técnico, né? Então se eu quiser, por exemplo, eu posso adicionar aqui um índice de força relativa, né? Que no Trader Gráfico ele até é espertinho, então você pode marcar ele aqui para mostrar ponto de comprimento dentro do gráfico, você pode até robotizar isso aqui se você quiser, né? A plataforma Turbo não tem a robotização como a gente tem no Top Header, seria da plataforma DMA para robotizar, mas você consegue ver as flechinhas, consegue colocar alarme sonoro na flechinha, então você consegue usar isso aqui para te ajudar no trade além da autoanálise. Também consegue ver aqui ponto de pivô, né? Ponto de pivô que é super importante, que a gente usa bastante no Partition Rails também. Você consegue ver aqui, é super fácil de você também tirar os estudos técnicos que você colocou, tá? Então você consegue fazer toda a preparação aqui do teu ambiente para você ter acesso, né, às melhores linhas de suporte e resistências que são analisadas em tempo real aqui pela plataforma para qualquer papel, né? O Price on Rails funciona com o mini índice, mas se você quiser ver mini dólar, Petrobras, vale o que você quiser ver, você vai conseguir ver aqui com essa plataforma. E você também vai conseguir definir aí melhor os seus suportes e resistências. Então a gente pode ver que tem um ponto de pivô passando aqui bem no meio, onde está passando o Fibonacci também, no 128.200, 128.185 a gente tem uma resistência, que você vê que é onde o gráfico fica andando, né? Então o gráfico ele tem uma certa cadência e a autoanálise ela pega essa cadência, tá? Ela entende essa cadência e ela vai automaticamente traçando. Se você aumentar o zoom, né, ele vai retraçando o Fibonacci de acordo com o que você está vendo. Então, você pode chegar o mais próximo que você quiser, que ainda tem uma figura. Chegar um momento que não vai ter mais figura, tá vendo? Tem meia dúzia de barra no gráfico, né? Não tem mais figura, mas tem um momento aqui que você vai ver que tem um mínimo de figura desenhada, está bem pertinho, né, o seu zoom, tá? E mesmo assim você ainda consegue ver e ter uma noção quais são os suportes e resistências imediatos que você está vendo, né? Ele fica mostrando para você aqui no ponto de pivô quais são os pontos que você está ativo. Ele bota o asterisco sempre no primeiro que está mais para baixo. Isso quer dizer que o que está para cima do preço é o que está para cima do asterisco, tá? Então é como se eu tivesse aqui entre o que tem asterisco e o de cima, 128.205, que é exatamente esse preço aqui, 128.205, essa linha pontilhada que a gente está vendo, né? E se a gente volta para trás aqui bastantão, por exemplo, você percebe que ele até pensa um pouquinho, porque ele está desenhando esse monte de figura, tá? Tá desenhando tudo aqui, tudo em tempo real para você. Tá, vou ver um pouquinho menos, para ver se eu estou perdendo alguma coisa, entendeu? Então você pode ficar analisando aí em tempo real, e é isso. Tá, então a autoanálise você pode ligar ela em tempo real, ela vai ficar mudando as figuras para você conforme o gráfico vai andando. Ela até tem um outro ombro cabeça ombro traçado aqui, tá vendo? Maiorzão. E se você não quiser mexer com o Fibonacci, né, e ver só o triângulo ombro cabeça ombro, basta você desligar de novo aqui o Fibonacci. Tá, e aí o Fibonacci agora está fixo aqui, eu posso dar os pontos de zoom eu quiser, que esse Fibonacci não muda mais. Não. O Fibonacci está fixo, mesmo assim ela continua traçando os triângulos e o ombro cabeça ombro, porque eu deixei ligado lá o triângulo ombro cabeça ombro, independente de ter o Fibonacci fixo ou não. Tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Aproveita essa promoção que a gente está agora da Black Friday, porque está com 60% de desconto. Só a plataforma do TG Turbo com autoanálise, né, custaria aí R$2.000 por ano, então vai sendo de graça. Você compra o Price on Rails, você leva por R$1.749 por ano, que dá aí R$150 por mês, né, se você dividir em 12 meses. É extremamente acessível e é uma ferramenta extremamente poderosa que permite que você tenha um lucro, né, sustentável, digamos assim, usando as técnicas do Price on Rails, a operação que a gente faz. Eu estou fazendo lives, eu venho fazendo lives, né, desde o começo do ano mostrando isso, e todas as lives são a mesma coisa, né, sempre lucros, e uma grande maioria delas com 100% de aproveitamento, né. Se a gente entrou numa operação
que está indo contra a nossa posição momentaneamente, em vez de a gente se desesperar, fechar, a gente pode fazer um preço médio usando as mesmas técnicas e esperar ela voltar. Então a gente acaba antecipando a nossa saída e pegando um lucro também e vendendo certo há muitos e muitos e muitos meses. E eu acho que é interessante você aprender essa técnica, porque você pode ganhar com 5 contratos, começando com 5 contratos, dá para você ganhar aí R$200 em uma hora de operação, operando às 4 horas da tarde. Se você operar mais cedo, mais arriscado, não tem mais volume, mas dá para ganhar ainda mais. Né? Se você estiver operando mais cedo, dá para fazer muito mais operação, dá para você chegar a R$1.000 por dia, de 500 a R$1.000 por dia. Se você estiver operando no fim do dia, é bem mais fácil de fazer operação, com menos volume, bem menos surpresas. O gráfico anda muito mais como previsto e você consegue ter aí entre 100 e R$200 por dia de lucro operando, muitas vezes numa hora do dia que você tem disponível, lá entre 4 e 5 horas da tarde, é uma hora meio morta no seu emprego, ou realmente você não tem nada para fazer essa hora, então aí você pode usar essa técnica para fazer uma renda extra. Não é difícil, não é difícil. A única coisa que você precisa realmente é querer, né? Ter a força de vontade de ir lá, abrir o gráfico e colocar meia dúzia de ordem, que é isso daí que a gente faz. Tá? E com essa promoção agora da Black Friday, com o autoanálise junto com o Price on Rails, você tem tudo que você precisa para operar com sucesso. Então vamos colocar aqui, ó, a banda de Bollinger, bandas de Bollinger. Então a mesma banda de Bollinger que a gente vê no Price on Rails passando aqui, tá? Então aí você consegue então ver tudo que você, toda a técnica que você aprendeu lá das lives que eu faço no Price on Rails. E óbvio, entra no nosso canal do YouTube, lá no youtube.com/tradergraco, se você quiser ver as lives passadas do Price on Rails para tirar dúvida de como é que eu fiz uma operação, como é que funciona, né, para entender melhor. Conforme você for fazendo, você vai tendo dúvida, vai aprendendo, né? Você pode entrar em contato com a gente, você pode olhar as lives passadas, você pode se programar para ver as lives ao vivo em tempo real que a gente faz. De qualquer forma, essa ferramenta é uma ferramenta que pode e vai te ajudar muito nos seus trades e para você garantir aquela grana extra que todo mundo precisa o tempo todo. Tá bom? Vou ficando por aqui, vai ter mais live do Price on Rails, fica ligado aí e acompanha. E não perde a promoção que é só esse mês, né? Que é 2 em 1 aí, vai ganhar o TG Turbo, a plataforma, mais o Price on Rails, ainda mais com desconto, tá bom? Aproveita e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Trader Gráfico.